Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é de suma importância na nossa vida, isso nos aproxima cada vez mais de Deus, isso faz com que nosso dia seja um dia harmonioso, seja um dia esperançoso, seja um dia que realmente dê bons frutos, né? Na nossa vida inteira, daí dará bons frutos se nós mantivermos, né? Sempre esse clima, sempre esse movimento, né? Com relação a Deus, esse movimento em direção a Deus, melhor dizendo, isso faz com que a gente leve uma vida realmente plena, serena e que a gente sabe que não há maneira melhor de levarmos a vida senão através dos ensinamentos de Deus, pensando em Deus, obedecendo a Deus, temendo a Deus e conhecendo cada vez mais o nosso Pai e dessa maneira estreitando o nosso relacionamento com Ele em nome de Jesus. E hoje, queridos, mantendo esse ritmo, né, de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, a nossa reflexão encontra-se no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. E diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém. Bom, queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra, né, nos ensina três coisas importantíssimas na nossa vida para que a gente mantenha esse movimento de nos aproximarmos mais de Deus. Então ele começa falando sobre a esperança. Alegrai-vos na esperança, ou seja, mantenha acesa a chama da esperança, né? A esperança, ela nos move adiante, a esperança, ela nos leva, consequentemente, a dias melhores. Então, a esperança sempre é essa, que as coisas vão melhorar, que dias melhores virão, que a situação vai mudar, que a adversidade vai passar, a tribulação vai terminar, né? Se estamos enfrentando alguma coisa, a gente sabe que isso é passageiro. Então, essa esperança, ela tem que se manter viva dentro da gente, né? Então, que a gente mantenha a esperança com alegria, sempre, é claro, que é uma coisa boa. A esperança é um sentimento bom, então a esperança nos mantém otimista, nos mantém alegres, nos mantém vivos, nos mantém sorriso, né, no rosto, nos mantém sempre atentos para dias melhores. Certeza de que dias melhores virão, né? A esperança é acreditar, a esperança é manter viva a fé, sempre nos levando adiante. Então, a primeira lição de Paulo é essa. A segunda, sede pacientes na tribulação. Então, a gente já falou aqui algumas vezes que as tribulações, elas acontecem para nos moldar, né? É Deus nos moldando, nos preparando para algo muito melhor. Tribulações todos atravessam, não tem como, né, levar uma vida que não tenha tribulações. Tem, né? Hora outra, vira e mexe, acontece alguma coisa, um desemprego, uma doença, alguma fatalidade, a perda de um ente querido. É, acontece, faz parte da vida, não tem como a gente fugir disso. Agora, tem sim como a gente mudar a maneira de encararmos essas coisas, né? A maneira diferenciada de encararmos as tribulações. Então, as tribulações, elas servem para nos fazer com que a gente cresça, né? Que a gente evolui, que a gente alcance um outro patamar, que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, que a gente aprenda, que a gente evolua como ser humano, que a gente evolua espiritualmente. Então, a gente tem que ter, né, agora a paciência nos momentos difíceis, né? Paciência e a certeza de que Deus está no controle, nada acontece sem a vontade de Deus, Deus tem um propósito para tudo. Então, eu não sei, né, se é o seu caso, meu querido ou minha querida, se você está passando por alguma tribulação, mas se estiver, tenha paciência. Primeiro, vai passar.
Segundo, é Deus te moldando, é Deus nos moldando, é Deus nos preparando para um propósito muito melhor. É como, né, a gente vê várias pessoas falando isso. É o processo, né? A gente passa por um processo para atingir o propósito. Então a gente tem que ser paciente, confiar e deixar as coisas acontecerem da maneira que Deus preparou. Então não adianta a gente ficar bravo, a gente discutir, a gente querer desistir, a gente, como dizem, chutar o pau da barraca. Não adianta, as coisas só vão piorar, né? Então que a gente acalme o coração, que a gente lembre daquele versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Deus está no controle, Deus está nos preparando, nos moldando para algo muito melhor, para uma nova fase. Então esse é o segundo ensinamento. O terceiro, o apóstolo Paulo diz: perseverai na oração. Então, a oração, queridos, né, ela serve para que a gente conheça cada vez mais o nosso Deus, porque a gente orando, a gente clamando, a gente pedindo, a gente conhece cada vez mais o agir de Deus na nossa vida, a gente percebe cada vez mais o agir de Deus na nossa vida, né? E muitas vezes eu ouvi hoje no Instagram uma pessoa dizendo, eu não me recordo agora se ela é pastora, eu sei que ela é do louvor, né? Eu sei que ela é uma cantora, ela canta músicas gospel, é claro, e ela disse isso, né? Para a gente orar sempre, orar, 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 porque muitas vezes a oração não vai mudar a situação, mas a oração vai nos mudar, nos transformar, né? Fazer com que a gente crie forças, que a gente crie condições para vencermos essa tribulação, vencermos essa fase ruim. Então a oração serve para que a gente conheça o nosso Deus cada vez mais, que a gente conheça o poder, a força do nosso Deus, e para que a gente conheça também a ação da oração na prática, na nossa vida. Então a oração, ela, como ela disse, e eu concordo, né? Muitas vezes ela não muda a situação, muitas vezes muda também, é o agir de Deus. Se Deus achar que naquele momento a situação mudando vai ser melhor para a gente, ele muda a situação. Se ele achar que não, que a situação vai continuar a mesma, mas a oração daí vai fazer com que ele nos mude, com que ele nos transforme através da oração. Então a gente conhece, né, pela oração o poder de Deus e o agir de Deus. Então o poder a gente daí reconhece que para Deus não há limite, né? Qualquer coisa Deus pode fazer de uma hora para outra, da maneira que ele quiser, como ele quiser. E também o agir de Deus na nossa vida. Então, queridos, recapitulando, alegrai-nos sempre na esperança, que a gente mantenha acesa a esperança, mantenha acesa a fé que nos move, né, a esperança que nos mantém sempre alegres, sempre otimistas. Por quê? Porque a esperança mostra que há uma situação melhor, que há de vir uma situação melhor. Depois, tenhamos paciência na tribulação. Por quê? Porque sabemos que a tribulação, primeiro, ela vai passar, segundo, é Deus nos moldando para algo muito melhor. E terceira e última, que a gente persevere na oração. Então, que a gente ore quando a gente estiver triste, que a gente ore quando a gente estiver contente, que a gente ore quando estiver tudo mal, que a gente ore quando estiver tudo bem, que a gente ore de noite, de dia, que a gente ore sentado, de pé, no carro, na moto, na condução, no serviço, que a gente ore de dia, de noite, não no sofá, na cama, na cadeira, não importa o lugar, né? Mas que a gente ore, que a gente persevere na oração. A oração só nos traz coisas boas, né? Não tem como negar isso. Tá bom, queridos? Então que hoje a gente tire um tempinho, me desculpa, para a gente refletir sobre esses 3 ensinamentos do apóstolo Paulo para esse dia. E para esse dia e para a nossa vida, né? Em nome de Jesus.
Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita esperança, nos dê muita paciência e nos dê muita sabedoria para que a gente possa cada vez mais seguirmos os estatutos de Deus, fazermos as escolhas certas, tomarmos as decisões corretas, para que elas nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Só fazendo eu falei, mas pedi para Deus nos dar paciência, mas a paciência já está dentro da gente. A paciência é fruto do Espírito. O que a gente tem que fazer é deixar que o Espírito Santo se manifeste e que esse fruto cresça dentro da gente. A paciência já está aqui, como os outros frutos do Espírito também. A alegria, o amor, o domínio próprio, a benevolência, a bondade, já está tudo aqui. A gente tem que apenas fazer com que o Espírito Santo se manifeste e coloque tudo isso para fora, para o nosso dia a dia. Tá bom, queridos? Só essa correção. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança. E você fique à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido de leitura. E amanhã, Deus permitindo, a gente se encontra de novo aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe suas, minhas, nossas escolhas, nossas vidas, nossas famílias, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.